Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para corrigir com vocês o nosso simulado. Se você está estudando, se preparando, aqui é o seu lugar para o concurso, pois nós temos atividades práticas. Você precisa treinar, precisa praticar, fazer para conseguir a aprovação. Nós temos aqui o período composto. Período composto, nós sabemos que tem mais de uma oração, tem mais de um verbo. Cada verbo nós contamos como sendo uma oração. Eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. E é esse período composto que nós vamos estar corrigindo neste momento as atividades. Então vamos à primeira questão. Nós temos aqui na primeira questão, deixa eu colocar aqui isto, vou usar aqui. Então nós temos aqui a primeira questão, está dizendo assim, olha, leia a oração a seguir. Sua mãe sentiu orgulho de que você se comportou. Se é período composto, nós temos mais de uma oração. E aqui está dizendo quanta classificação sintática a oração em análise é. Então, nós temos aqui adverbial causal, adverbial conformativa, substantiva objetiva direta, substantiva completiva nominal. Olha que nós temos. Vamos ver um período, por exemplo, período composto, exemplo de um período composto. Vou colocar aqui em cima a oração. A oração, por exemplo, coloca assim, olha. Eu coloco engolir em seco. Nada respondi a ofensa. Nada respondi à ofensa. Primeira coisa, eu vou localizar o verbo. Eu localizo o verbo. Deixa eu colocar aqui isto. Eu localizo o verbo. Vou vir aqui a outra cor diferente. Essa aqui, o verbo. Engolir é do verbo engolir. Engolir e respondi. Minhas cores aqui, os desenhos. Ô, Jesus! Estão querendo ficar aqui não. Mas vamos ver aqui, olha. Eu tenho engolir em seco. Se você olhar aqui, eu tenho que uma oração, ó. Engolir em seco. Eu tenho uma oração. Nada respondi à ofensa. Eu tenho outra oração. Então aqui eu tenho o que? A primeira oração. Eu tenho a primeira oração. Aqui eu tenho segunda oração. Eu tenho aqui a segunda oração. Aqui é um período, olha, começou com letra maiúscula, terminou com ponto. Só que uma oração aqui, tá vendo? Ela não depende da outra. Ó, engoli em seco, primeira oração. Nada respondi à ofensa. Esta oração não depende uma da outra. Nós chamamos de oração independente. Ó. A verdade que são, aqui essa oração é independente, nenhuma depende da outra. Então, nós classificamos como orações, né, como oração independente. Oração independente. Eu tenho que pegar aqui o desenho, ele não está querendo isto. A borracha. Isto. Vem aqui apagar aqui. Tá clicando aqui onde escrevo e tá sumindo. Então vamos ver aqui.
clicando aqui no lápisinho. Então, vamos aqui. É uma oração independente. Então, vamos colocar aqui. Colocar só aqui, oração independente. Se é uma oração independente, nós falamos que aqui eu tenho uma oração, são orações coordenadas. São orações coordenadas. Por quê? Uma oração não depende da outra. Aqui eu tenho uma oração, ela não depende da segunda. Então eu tenho aqui orações coordenadas. Um exemplo de uma aqui. Então aqui eu tenho orações independentes, eu tenho orações coordenadas. Uma não depende da outra, para que se entenda. Agora eu tenho um exemplo aqui. Vamos outro exemplo. Vamos colocar esse exemplo aqui, olha. Por exemplo, não imaginei, diferente, ó, que você viesse. Não imaginei que você viesse tão cedo. Não imaginei que você viesse tão cedo. Onde vai a primeira oração? Ó? Não imaginei. Até aqui, ó, não imaginei, eu tenho a primeira oração. Eu tenho a primeira oração. Aqui eu tenho o quê? Segunda oração. Olha, primeira oração, segunda oração. Eu tenho o verbo, ó, o verbo. Imaginei, do verbo imaginar. O verbo aqui, ó, viesse, vir. Então, tem aqui. Agora, esta oração, a primeira oração, se eu falar assim, ó, não imaginei. Vai perguntar, imaginou o quê? Tá vendo? Essa oração, ela precisa, o complemento tá aqui, ó. Que você viesse tão cedo. Então, aqui eu tenho outra, ó, oração. Tenho duas orações aqui, onde se torna esse período, torna um período composto. Só que o segundo verbo aqui, ó, esta oração é classificada, a primeira aqui, oração, é classificada como oração principal. Olha, principal. Porque o segundo verbo aqui dessa oração, segunda oração, ela depende da primeira. Esse verbo imaginar, imaginei o quê? Olha, é um verbo que? Eu falo que ele é um verbo transitivo. Ele é um verbo transitivo. Se ele é um verbo transitivo, ele só é completa se falar toda a oração. Ó, não imaginei que você viesse tão cedo. Que você viesse tão cedo, não imaginei. Estão vendo? Então, essa aqui eu tenho uma oração subordinada. Isso aqui é uma oração, ela toda é oração. É oração subordinada. A oração subordinada, olha, ela depende da outra. É uma oração, tem a principal e a outra é incompleta, a segunda é incompleta. Então, ela precisa dessa oração subordinada. No caso da primeira que vimos aqui, é orações coordenadas. Uma não depende da outra, são orações independentes, orações coordenadas. Então, vamos ver o que está pedindo aqui, olha. Sua mãe sentiu orgulho, ó, de que você se comportou, ó. Aqui eu tenho, sua mãe sentiu orgulho. Eu tenho até aqui uma oração. Ó, eu tenho aqui uma oração, ó. Sua mãe sentiu orgulho. O verbo, ó, aqui eu tenho um verbo, sentiu. Que você se comportou, eu tenho outro verbo. Eu tenho outra oração aqui, ó.
Outra oração. Então, tem o período que? O período composto. Agora, a palavra aqui, olha, sua mãe sentiu orgulho. De quê? Ó, eu tenho de aqui. Se eu tenho de, posso olhar, gente, uma coisa. Ou eu vou ter um complemento nominal, ou vou ter um objeto indireto. Orgulho de quê? A palavra que é verbo, orgulho complementa aqui, é de um verbo? Não. Eu posso colocar aqui, ó, o orgulho. Ó, é um nome. Se é um nome, deixa eu colocar aqui, orgulho, ó, orgulho é nome. Tá vendo? Não é complemento de verbo, é complemento de nome. E se é complemento de nome, eu vou ter o quê? Um complemento nominal, porque está completa. Está completa aqui. Um complemento de nome. E aqui eu tenho o quê? Uma oração, olha. Uma oração que é um completiva nominal, nós chamamos, porque ela depende da outra, então ela é subordinada. Ela depende da outra para ter o entendimento. Se é oração dependente, ele está dizendo aqui, ó, quanto à classificação sintática, a oração em análise é subordinada, porque depende da outra. E que eu tenho aqui? Orgulho de quê? Ó, de que você se comportou. É completiva nominal. De que? De que você se completou. Tudo isso aqui, olha, é a completiva nominal. É o que está sublinhado. Então, eu tenho aqui, olha, é uma substantiva completiva nominal. É uma oração substantiva completiva nominal. Então, vamos continuando. Bom, quando ele está dizendo aqui adverbial causal, eu preciso também saber algumas conjunções. Por exemplo, causais aqui, olha, eu posso colocar algumas conjunções, eu posso colocar de causa, o porquê. Vou colocar um pouquinho aqui. Vou colocar aqui, ó, porquê. Já que, né? Só que é o que? Ela é causal. Ela tem isso. Vou colocar setinha para você saber algumas conjunções dessa daí. A adverbial conformativa. Ó, adverbial, eu coloco aqui conforme, segundo, consoante, é a conformativa, né? E objetiva direta nós temos aí de objeto, né? Nós temos aqui o verbo, que ele pede esse complemento, nós temos o verbo, né? Que ele pede o complemento, é o transitivo, o direto, o indireto, mas no caso aqui, nós temos aqui a completiva nominal. Vamos à segunda, que está pedindo. Deixe eu ver aqui. Vamos colocar aqui esta oração. Vamos à segunda, deixa eu ver se eu consigo trazer isso. Eles estão toda hora, não sei se é o aparelhozinho aqui não está. Acho que é a posição que ele está. Mas vamos à segunda, está dizendo o quê? Nós vamos olhar. Ficou muito em cima. Eu descer um pouco mais. E vocês coloquem aí, gente, como que está. Se você está entendendo. As orações você precisa saber se é um período composto, como que é. Está pedindo aqui, ó, nossa nova e maravilhosa compatibilidade mostrou à comunidade negra que não devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas brancas. Está pedindo para identificar, ó, pode-se afirmar, está pedindo que afirmar que o trecho destacado classifica-se em relação ao período que constitui uma oração principal, coordenada aditiva, subordinada. Então, nós vimos aqui, nós temos na oração subordinada, nós temos a principal e a subordinada.
Então vamos ver na segunda aí. Eu vou localizar aqui, nossa, nova, maravilhosa. Ó, mostrou. Aqui eu tenho o verbo. Tá vendo? Olha, aqui eu tenho o verbo. Nesse caso aqui que eu tenho o verbo, esse verbo aqui mostrou o quê? Ó, mostrou o quê? Eu sei que esse verbo é um verbo, ó, é um verbo transitivo direto. Mostrou o quê? Verbo transitivo direto. Então tem aqui. Agora eu vou lendo, olha. Então vamos ver até onde ficou isso aqui, né? Nossa nova e maravilhosa, ó, combatividade mostrou a comunidade negra. Ó, até aqui eu tenho que a oração. Ó, mostrou isso. Eu posso, essa oração toda aqui, olha, que não devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas. Mostrou, ó, isso. Mostrou isso. Se a oração toda eu posso substituir, ó, usar isso, ela é toda substantiva. Olha, ela é toda subordinada. É uma oração subordinada. Mostrou à comunidade negra isso. Olha, que não devemos ter uma desconfiança para com toda. Esta aqui é uma oração subordinada. O isso, a oração inteira pode ser trocada por isso. Toda ela mostrou isso. É oração subordinada. Mostrou o quê? Mostrou o quê? Isso. Que não devemos ter uma desconfiança para com todas as pessoas brancas. Então eu já sei que aqui eu tenho uma oração inteira e eu sei que é uma oração o quê? Subordinada. Agora, o verbo aqui também eu tenho que mostrar o quê? Isso. O verbo é um verbo transitivo direto. Agora eu tenho aqui a quem, né? A comunidade negra. A quem? A comunidade negra. Mostrou o quê? Isso. A quem? A comunidade negra. Então, esse verbo aqui eu tenho que ele, um verbo transitivo direto e indireto. Mas aqui eu tenho sublinhada que isso. Eu só tenho o quê? A subordinada objetiva direta. Porque aqui eu tenho a indireta, isso aqui, ó, a comunidade negra, mas direto eu tenho que não, então eu tenho aqui uma subordinada objetiva direta. Se eu tenho que está pedindo que, olha, pode afirmar que o trecho destacada classifica-se em relação ao período que constitui como uma oração subordinada objetiva direta. Se eu tenho o objeto direto, na oração subordinada substantiva será o quê? Objetiva direta. Se for objeto indireto, será substantivo objetiva indireta. Então, nós temos aqui a segunda oração. E vamos à terceira. O que é que nós temos na terceira questão? O que está pedindo? Então, na terceira questão está pedindo aí sobre, né, a oração que tá aqui, ó. Com relação ao emprego do que em criando uma poluição visual que, ó, criando a poluição visual que obstrui a visão de quem guia veículos nas vias. Então, nós temos aqui, ó, que, criando uma poluição visual que, poluição, eu posso colocar, ó, criando uma poluição visual a qual obstrui a visão de quem guia veículos nas vias. A qual, esse aqui que, se eu posso trocar,
Olha só, se eu posso trocar ele por a qual, eu tenho o quê? Eu tenho uma oração subordinada. Aqui, que eu vou colocar aqui, eu vou ter uma oração subordinada. Eu vou ter uma oração subordinada o quê? Adjetiva. Porque eu tenho aqui o que? Eu tenho chamado pronome relativo. Se eu tenho pronome relativo, eu posso trocar por o qual ou a qual. Então, eu vou ter uma oração subordinada, o quê? Adjetiva. No caso aqui, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não está entre vírgula, tá? Restritiva. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho pronome relativo. Que eu tenho pronome relativo dentro das orações, o quê? Subordinada adjetiva. Tá vendo que bacana? Porque esse que, ele está no lugar de quem? Está no lugar de, olha, poluição. Poluição visual. Uma poluição visual está no lugar dela, o que? Sempre que o seu antecedente, o termo anterior. Então, eu tenho aqui o que? O pronome é um pronome relativo dentro das orações subordinada adjetiva. Fácil, né, gente? E vamos ver a última questão? A última questão, o que diz aqui, eu espero que vocês tenham acertado. Nós temos aí aula na nossa plataforma da Banca IDCAP e você pode estar aí participando conosco aí nesse estudo, na correção. E vamos à quarta questão. Ele está dizendo aqui vamos ver, em mais cuidado com palavras, pois elas podem se transformar de pedras preciosas em testemunho de ignorância ou má vontade, ou ainda em traiçoeiros punhais. O termo pois expressa a ideia de. Então vamos ver o pois. No valor, ela quer ser o valor semântico do pois, né? Vamos ver o valor semântico do pois. Ó, pois. O pois ele pode ser, o pois é o quê? A conjunção. O pois ele é uma conjunção, ele pode ser, se você usar o pois, ó, toda vez que você usa o pois, você tem que usar a vírgula antes. O pois aí, você vai usar ele com a vírgula antes. Se você vem o pois, a vírgula que vem antes, você precisa usar, ele vai ser sempre a conjunção explicativa. Guarda isso. Vai ser sempre explicativa. Ele virá entre vírgula, mas a vírgula que vem antes. Ele inicia a segunda oração, a vírgula antes. Vamos colocar isso aqui também, né? Inicia. Ele inicia a segunda oração. E quando eu tenho a vírgula depois, tenho pois, e você tem ele depois. Ele vai valer o quê? Como portanto, tá? Portanto. Ó. Portanto. Ó. O pois com valor de, olha, portanto, é uma conclusiva. Ele vai dar a ideia de quê? De conclusão. Vai ser uma conjunção. Vai ser uma conjunção, o quê? Conclusiva.
é a conclusão da ideia que você está escrevendo. Se você coloca o pois, né, depois a vírgula. Então vai ser essa ideia, colocar a vírgula aqui, que saber que ele vem, ó, tá vendo? De portanto, de conclusão da sua ideia, do que você está escrevendo. E ele vem entre vírgula, ele vem o quê? Ele vem deslocado. Esse pois, ele vem o quê? Deslocado. Vou colocar aqui para ficar melhor. Quando ele está deslocado. Quando ele está deslocado. Tá vendo? Vou colocar aqui. Então, é por isso que ele vem entre vírgula. Ele vem deslocado. Então, o que é que nós temos aqui, esse pois? Aí tem aqui. Eu tenho aqui, ó. Pois elas, por quê? Ó, pois, ó, palavra pois, porque elas, ó, posso trocar aqui, ó, porque, tá vendo? Porque, vírgula antes, olha a vírgula antes, a vírgula aqui antes, tá vendo? Vírgula antes, né? Ela é o quê? Uma explicativa, no caso aqui. Se fosse depois, seria uma conclusiva. Está antes, ela é uma explicativa, uma conjunção explicativa. Então, vamos ver aqui. Escolha, não tem conjunção ali, escolha. Olha, é uma escolha. Ela é uma explicação, é uma conjunção explicativa. Olha, explicação. Equivalência, compensação, não, é uma conjunção explicativa. Se é a conjunção explicativa, nós temos aí a conjunção e a questão, né, a opção B. Espero que vocês tenham corrigido a atividade, tenham aproveitado, pois nós temos aí mais questões e dê uma olhada também, nós temos o link aí embaixo e o link vai estar aí à disposição de vocês, para vocês colocarem seus comentários e nós queremos a participação de vocês também. Gente, obrigada, que vocês tenham conseguido fazer a atividade. E temos o link abaixo para você entrar no nosso grupo também gratuito de exercícios simulados que nós temos aí para vocês, tá bom? Então agradeço. Obrigada.